E aí, já parou para pensar como seria receber o último aviso antes do fim do mundo? Pois é, o capítulo 14 de Apocalipse nos joga bem no meio desse momento. É uma passagem, olha, super intensa, cheia de anjos, mensagens finais e uma colheita que basicamente separa os destinos para sempre. Vamos desvendar juntos o que isso realmente significa? Ok, para a gente mergulhar nisso, a gente precisa entender a metáfora central, a colheita. E para sentir o poder disso, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Imagina só ser um cristão lá no Império Romano vivendo sob ameaça constante, oprimido por um sistema que te esmaga. A imagem de Deus finalmente agindo, colhendo o bem como se fosse trigo e esmagando o mal como uvas no lagar, isso não era só uma profecia, sabe? Era uma promessa visceral de que a justiça um dia ia chegar. E para guiar a gente nessa jornada, nosso mapa está bem claro. A gente começa lá no céu com uma cena de vitória e depois a gente desce para a terra para ver as mensagens finais, a grande colheita e um chamado poderoso para aguentar firme. Prontos para começar? Nossa primeira parada, então, é no Monte Sião. Antes de vir toda a parte de julgamento, dos avisos mais sombrios, o capítulo nos dá uma visão poderosa do porquê tudo vale a pena. É como se fosse um farol de esperança, mostrando o destino final de quem resistiu até o fim. E quem é que está lá? Os 144 mil que a gente já conheceu lá no capítulo 7. E aqui tem um ponto crucial. Eles não foram tirados do perigo. Não, eles atravessaram a chamada Grande Tribulação, o período mais intenso de perseguição sob o governo do Anticristo, e saíram do outro lado, de pé, vitoriosos, ao lado do Cordeiro. Agora, o que é fascinante aqui é a descrição do caráter deles. A palavra virgens não está falando do estado civil da pessoa, mas sim de uma lealdade que não se abala, uma pureza espiritual de quem se recusou a se curvar à idolatria do mundo. Eles são chamados de primícias, que são os primeiros e melhores frutos de uma colheita, simbolizando a promessa de que uma safra muito maior de redimidos ainda está por vir. Agora, a cena muda drasticamente. A gente sai daquela celebração no céu para uma ação urgente aqui na Terra. 3 anjos aparecem, cruzando os céus com mensagens que são, na verdade, o ultimato de Deus para um mundo que está à beira do colapso. E olha só, a sequência aqui é muito reveladora. Deus não começa com a condenação. A primeira voz é de misericórdia, é o Evangelho eterno, oferecendo uma última chance de arrependimento. Só então vem o anúncio da queda do sistema corrupto e, por último, o aviso direto e pessoal. A escolha é dada antes que a consequência seja selada. Então, o ponto crucial é a finalidade desse juízo. A ira é derramada não misturada, ou seja, sem nenhuma gota de misericórdia para aqueles que, de forma consciente, escolheram se aliar à besta. A escolha tem uma consequência eterna e sem nenhum alívio. Agora a gente chega no clímax dramático do capítulo, onde aquelas metáforas da agricultura que a gente falou no começo são cumpridas de um jeito vívido e, olha, bem impressionante. E quem é que lidera a primeira colheita? Uma figura que só pode ser Cristo. Com a sua foice, ele não ceifa para destruir, mas para reunir. Esse é o momento em que os fiéis da terra são finalmente colhidos para a segurança, como se fosse um trigo precioso sendo levado para o celeiro. Esse contraste é fundamental. O trigo, que nutre da vida, é colhido com cuidado para ser preservado. As uvas, por outro lado, são colhidas para serem esmagadas, para serem transformadas. Essa vindima representa o julgamento, onde os ímpios são reunidos não para segurança, mas para enfrentar a prensa da justiça divina. Esse lagar pisado fora da cidade é um símbolo terrível da justiça final e sangrenta de Deus contra os seus inimigos. É uma imagem que já antecipa a grande batalha final descrita mais adiante no livro, conhecida como Armagedon. E a escala desse julgamento é uma coisa assombrosa, 1.600 estádios, o que dá uns 300 quilômetros. Sendo literal ou não, o número em si é simbólico, talvez representando a totalidade, 4 vezes 4 multiplicado ao extremo, 10 vezes 10. A imagem de um rio de sangue tão vasto e profundo serve para comunicar uma única coisa, um julgamento absoluto e completo. Depois dessas visões proféticas tão grandiosas, o texto nos traz de volta para uma aplicação bem prática, um encorajamento direto para a audiência daquela época e, claro, para a gente hoje também. E a gente conclui observando que o propósito dessas visões intensas não é só revelar o futuro, é principalmente encorajar os crentes a suportar as dificuldades com fidelidade e com paciência.
Saber o fim da história dá força para a gente perseverar no presente. E assim, a gente termina com essa tensão que permeia o capítulo inteiro. Misericórdia e julgamento, lado a lado. A questão que Apocalipse 14 deixa no ar não é apenas sobre o fim dos tempos, mas é sobre o presente. Diante da oferta de graça e do aviso de consequência, qual mensagem tem mais peso em nossas próprias vidas? A resposta para isso define tudo.